Então, parte 2 dos polisós, vamos para o primeiro caso. Paciente de 8 anos, sexo masculino, está com queixa de dor na perna. Da perna. Perfeito. A gente chama a atenção aqui, é uma reação periosteal, lamelar. Assim, daqui eu tô vendo que parece ser multilamelar. Mas eu acho que parece. Só contei na frente, né? Mas tinha aqui a reação lamelar. Aqui atrás também tem reação periosteal. Parece ter uma densificação também aqui nas partes moles, no aspecto posterior. Não sei se aqui também teria o posto, mas aqui realmente chama mais atenção. Como se fosse uma lesão que está causando essa. Como se fosse fora para dentro. É o que? A dor de código, né? Eu acho que é muito lamelar, né? Eu também acho que é muito lamelar aqui. Eu acho que é muito lamelar. Se desse para o azul, parece que tem várias coisas. Eu tô sem sensação também. Então, falar o que eu acho que é. Eu acho que teve um caso parecido com esse de há umas 2 aulas atrás, e que eu falei que era sarcoma de Ewing. Então, vamos para ressonância. Aí, aqui na ressonância, vamos lá. Senta coronal, né? Primeira sequência. Aqui temos corte coronal e aqui na terceira uma sagital da Ressonância. Ressonância magnética. Aqui eu acho que é aqui seria ele seria com contraste, com pós-contraste. Aqui a gente vê que a lesão, né? É uma lesão que acomete tanto a medula óssea quanto a parte móveis. E tem um sinal. Eu não estou achando que é um sinal baixo, não sei se poderia ser intermediário. Em relação ao intermediário, né? Em relação ao músculo. Isso. E já aqui no T2 faz um hipersinal em relação ao músculo. E no pós-contraste, a gente vê que o sinal é mais um realce heterogêneo, né? Não sei se essas partes aqui seriam áreas de necrose, né? Também que faz esse sinal. O capta é líquido, né? Líquido dentro do tumor, necrose e o sangue. Né? Isso, aí denota, né? Que seria uma lesão de agressividade, Alta agressividade, uma zona de transição. Não sei se pode ter isso. Não. Mas ele é uma lesão volumóvel, componente paximóveis, que denota agressividade, né? Uma criança de 8 anos, uma versão de afisária, não pega epífise. Meta de afisária, de 8 anos. Eu acho que ele faz salserização, né? A salserização é de fora para dentro. Isso aqui é um tubo ósseo e erodivo cortical. É de dentro para fora. Né? Então, é destruição cortical, pode ser? É, destruição cortical. Eu continuo com a minha de direção. Tudo bem, é isso mesmo. Sarcoma de Ewing, né? A gente já viu em outras aulas, mas para a gente ver, né? Melhor na ressonância. É o quarto monolito mais comum e o segundo mais comum em crianças. Tem a predileção pelo sexo feminino e acomete mais os ossos musculares, em 50% dos casos, fêmur, sacro e tíbia. Na radiografia, a gente vê a lesão permeativa com a reação periosteal multilamelar, como a gente viu. E na ressonância, uma lesão com impressão heterogênea T2 e com realce aumento de contraste.
Segundo caso, é uma paciente do sexo feminino, 20 anos, e dor na perna. Vou dar uns. Primeiro aqui. Aqui, na pele, né, que pega no joelho, uma parte da coxa. Aqui nós temos uma lesão que acomete a medular e parte da cortical também. Com a zona de transmissão larga, não parece ter reação periosteal. Que acomete toda essa parte da tíbia mesmo, principalmente nessa parte média de aptidade. Como essa lesão? Como assim, é uma lesão? Mal definida, meio algodonóvel. É uma lesão de tudo, A lesão é lítica, é elástica. Acho que é plástico. Matriz, é uma matriz. Parece uma matriz contóide. Uma matriz contóide, plástica, difusa, atípica. Isso. A respeito é isso, eu não respeito. Aqui eu acho que o córtex está. Essa lesão, ela causa recorte no chão? Não. Parece que aqui tem o acometimento cortical, né? Mas que ele fica mais delgado do que essa outra região. Essa outra região que você está vendo para baixo, compara com o fêmur. Ah, é verdade. A região cortical bem mais aumentada. Especialmente Mais cortical. denso, especialmente que acho que é verdade. Especialmente cortical. Tem razão. Certo. Diminuiu o volume. Tem reação pelo chão? Acho que você falou, né? Com dia. Não parece. Aqui da mesma forma. Só que aqui a gente tem mais acometimento cortical aqui nesse espessamento, nessa região mais diafusária do que aqui, a região mais distal do que na proximal. E aqui. Dá para ver até onde faz a lesão, se bem limite? Não. Zona de transição ampla. Não dá para ver até onde vai. E aqui o acometimento cortical está principalmente aqui nessa região medial. Na distal, não tem tanto. Mas aqui tem concentrado. O certo acometimento medular também. Vai em toda essa região. E é isso. E aí? O que você vai dizer para o ortopedista lá? Então, você acha que esse Não parece osteomostrão. bem bom. Deixa eu ver. Alguém quer continuar aí? Você quer que eu coloque a ressonância, professor? Ou deixar o X também? A clínica tem a clínica. É mista, né? Principalmente hidroístico e esclerótico plástico, né? Então, a transição ampla, ela pega desde a diáfise até, parece pegar epífice também ali. Ah, não, mais 20 anos. Eu não estou vendo muito a lesão na última imagem da tíbia. Essa tíbia articular eu não consigo realmente definir, mas... Metade próxima. Né? Mas na primeira e na segunda, ela é mais proximal. A gente... As outras são lá. A gente
sem razão variável sem edema, assim, na correção de quarto modo, aparentemente, não vai estar nada assim. A gente estava discutindo aqui que entrou no diagnóstico diferenciais das dublagens alternativas de forma, automielite crônica. E as osteomielite crônica, a gente estava questionando se na clínica deixar a vitória prévia de infecção para a gente pegar a Pode ser também. Acho que não aqui no posso, mas seria mais um caso periosteal mais. Então, se você mudar o raio-x aí para o doutor Andrade, com a possibilidade de. Vamos ver aí, o doutor Andrade vai pedir uma ressonância. Ele já tem ideia ali no raio-x, e vai pedir a ressonância. Continua aí. Acho que foi uma reconversão da medula, né? Na primeira imagem. Reconversão da medula é o dele. É a. Uma reconversão da medula não é mais. É uma lesão. Continue, lesão, né? Uma lesão. Salaridade inteira, mudança da significação, poético, né? Eu vi que não. Você tem logo da ressonância. Né? Como é que é a ressonância? É uma lesão com SAP1, né? A organização médica de avisar negativa. Quando a gente vai para o P277, a gente fica uma lesão heterogênea. De componente Mais pasmores, também de aspecto heterogêneo. A sequência do meio é um T2, né? A sequência outra é um sagital, que sequência é? É um T2, que é um. Hoje bem. Depende. Não. Então, nós temos. O que é que você está vendo aí? Tem que ter um comprometimento mais forte, né? A heterogêneo predominantemente periférico. Realça heterogêneo predominantemente periférico, neste caso, significa exatamente o quê? Acesso, autorização. Não. Não, presta atenção. Salserização. De fora para dentro. É uma lesão de partes moles que salseriza, que come o osso de fora para dentro. Certo? Isso é salserização. Nós temos uma lesão no osso, que está indo para fora do osso. Então, uma lesão com componente de partes moles, uma lesão que erode a cortical, que destrói, que tem um componente de partes moles. Intenso. E aquela parte preta, mais escura, que não realça, é o quê? Necrose, né? Então, aquela área é uma área de necrose. É uma lesão sólida, né? Lesão sólida, de que sai do osso, tem um componente de partes moles grande, e que tem necrose. Pronto. E aí? Quais são as possibilidades agora? Eu sei algo mais forte. Se tivesse uma direção, eu tenho, né? E pode ser um osteossarcoma, por isso um pouco tratar nessa parte
O T2 baixo seria uma área de área O que é que está faltando aí para o saco? Acho que uma. Eu acho que é uma Seria uma uma ação ação parecial. parecial. ação parcial de fato. Ação parecial. Que fala, a matriz seria de orçamento, podia ser de orçamento, matriz. Poderia. É mais claro. Para mim, é uma matriz. Para mim, eu vejo mais algodonose essas densidades. Assim, Então, o consenso aí é o quê, principalmente? Lá, o primeiro imposto, qual é? Não, Informe. quando informa, Consegue aí, consegue ver. É um informe mesmo, certo? você Você fala, mas assim, o marco baixo, né? O sinal isossinável com baixo sinal comum também fica bem clássico, né? Pegando toda a. Esse componente de partes moles extenso aí, isso acontece também na coluna, né? Um padrão assim, de componente de partes moles grande. Quer falar? O raio-x. Assim, esse padrão misto é muito comum. Você vê que tem uma área de recorte industrial. Ela vai ver as operações medular que está consumindo a matriz mineralizada. Dá a entender que eu acho que alguém sugeriu a lesão ponderal, se assemelha um pouco a né? Aquele padrão do condução, mas você olha lá que é 20 anos, sente jovem, tem ameaça perostela exuberante, tem algum grau de intensificação de formas móveis, né, que a gente vai ver na mensão. Esse padrão misto ele é muito sugestivo. Colocaria o diagnóstico diferencial aí também como esteocitose, não sei esquecer de falar, mas então, são 5 doenças que a imagem confunde muito, às vezes, osteomielite, ILG, linfoma, esteocitose e esses 4, né? E aí cada um vai ter uma faixa etária diferente. Osteomielite, linfoma e esteocitose. Às vezes o padrão de imagem é muito semelhante. É isso também. Osteomielite, ILG, linfoma, esteocitose e ILG, sim. O próximo caso, paciente sexo masculino, 9 anos, com dor na coxa. nós temos aqui um raio-x AP de bacia e uma extensão para as pernas. Quando a gente observa aqui no pênis que uma lesão é uma lesão que acomete o cortical, principalmente no aspecto medial, no terço de avisária proximal, uma ligação periosteal também. Parece ter uma densificação de partes moles adjacente em alguns focos de calcificação de densidade cálcica, né? Essa reação cortical, assim, parece ser sólida, mas pois é. Tem. Basicamente, é um atendimento mais seletivo nesse aspecto cortical, mais o aspecto medial mesmo. E zona de pressão ampla. E especialmente também cortical associado às notificações. E aí? Ela é fora do osso ou dentro do osso, por exemplo? Bom, eu acredito que ela seja fora do osso, fazendo o acometimento. Ela seja um partes moles,
É, eu acho que ela é de vários pontos para explicar essa espécie de redução aqui. E corrobora também com a área onde tem maior densificação, né? A gente não consegue observar também que a lesão ela tem um acometimento molecular clássico, né? Ela parece ser uma lesão que vai de fora, quase salserizando aqui a cortical. Eu acho. Assim, eu acho que o cara falou também de convence, sabe? Mas eu pensaria que poderia estar focado na cortical. Não sei se talvez, porque assim, eu não vejo o movimento medular clássico, apesar de a área se anunciar na cortical. Mas, se a gente acompanhar a cortical, talvez tenha um acometimento primário da cortical que pode estar realmente pegando paximol. Acometimento paximol, a gente observa flutuado, a assimetria. Além disso, como o Caio disse, ele não tem uma certa densificação aqui dessa região. Então, assim, por isso, eu tenho que haja... Compara os dois corticais mediais. A mediais, Né? exato. A espessura, né? Aqui parece estar mais espesso, né? Isso que eu presumo que seria focado mais na cortical, no osso mesmo. E agressivo não, me parece agressivo, não pelas características. As tipo de reação que provou. Isso. 9 anos. E aí? Pode ser acertado. Pode ser uma solução complexa. Talvez isso aqui Mais exame? Tem. Tiro com a ressonância. Então, os cortes de ressonância ponderados em T1, STIR, e acho que o outro deve ser. Não sei olhar para o seu. Sentido. É porque senão vai sair o zoom. Fala primeiro desse. Então, vamos lá. Ou dá para ver sem o zoom, fica bom? Então, vamos lá. Nós observamos na mesma topografia uma lesão de baixo sinal, aliás, um sinal intermediário abaixo em relação ao músculo, nessa porção mais desses nesse mesmo aspecto medial, onde ela tem um realce, um aspecto heterogêneo, de sinal de T2, e muito embora também pareça ter um envolvimento medular, certo? Com algum grau de central cortical. Tem também um edema associado a essa, me parece. E tanto era só um esse Acho que nós está falando, né? Responde aí. Então, esse aceleramento que cresce alto. Ok. E o realce heterogêneo, né? A gente tem mais, predominantemente, a lesão que parece com um realce, mas Você pode comprar Pode comprar. a lesão é lesão, é só que a porção da lesão não é. Tá, e aí? Eu não sei. Eu acho que seja uma lesão de alto grau, com uma matriz de pele.
de adversidade. Um componente maior de partes moles que vai de um curso. Peraí. Uma lesão cortical por envolvimento com partes moles. E isso. Então você vai ficar com a lesão moles com envolvimento de partes moles, no bulbo. É isso? Não, partes moles com envolvimento osso. Tá, Não, tá certo. certo, tudo bem. Partes moles com envolvimento osso. Então, sendo assim, qual é a possibilidade? Você imagina que seja. Não, pessoal, não dá. Paciente vai pensar. Vai se colocar. Certo, então, vamos finalizar. A ideia, então, qual é agora? Eu acho que seja um ossacoma, certo? O tipo. Não sei, eu acho que é mais de partes moles mesmo. Bem, então você vai ficar com partes moles. Leandro, Então, assim, qual a sua possibilidade? Você vai ficar com partes moles, que está ali no osso, sacão. E você, o quê? pronto, isso aí, pelas características do raio-x, e com essa aí, ele lá ainda pedir que seja osso, colocando alguma cometimento até partes moles. Tá, então, O osso também eu acho que seja uma medida ao tipo. Aí é o tipo. Eu ficar entre dois. O raio-x entre o pere e o par. Só que o raio-x não tem aquele sinal da corda, justamente, que nos sugere um par. Dá para localizar as fontes também. Vai deixar mesmo. Mas para ilustrar outro tipo de ossacoma, né? Que na aula passada a gente trouxe de células claras, né? E agora um outro tipo de... Então, sim, caso 4, paciente sexo masculino, com 25 anos, edema e redução da amplitude do movimento da perna. e a próxima. Perdão. Esse aqui, os lados ratinhos, joelho, uma aveia, uma intestino. A gente vê uma lesão lítica, que parece ser interceptada, centrada na região metaepifisária medial do joelho. É uma lesão que parece ter uma zona de transição curta. Vejo, parece ter uma reação cerebral. Aqui, eu não estou enxergando direito se deve dar o zoom. Parece ser uma distribuição para como se fosse uma foto invocado. Parece ter uma diminuição cortical. Ou penso mais talvez uma distribuição cortical. É como uma lesão bem em áreas de recorte industrial, um aspecto bem explativo. Parece também ter mais uma distribuição cortical, distribuição para partes moles. Tá. Deixa eu pensar. Lesões, assim, metaepifisárias, né? A gente pensa. Tem duas coisas que já vai a cabo, né? Principalmente pacientes jovens, né? E para pacientes mais velhos, a gente pode ser TCG. Mas o que é diferente da TCG? Eu acho que o TCG não teria, não principalmente desses aspectos acertados na assistência cortical. Você está no comum, mais esclerótico, Mas, esclerótico, perdão. Mas é porque eu também escrevi de
decide evidenciar a descrição de marcos escleróticos, é verdade. Calcidex, O propósito tem algum diagnóstico diferencial? é fazer o raciocínio. Assim, o propósito não é para ter essa agressividade de fala, né? Então, ele pode desenvolver. Não lembro se ele consegue fazer uma transformação maligna para conversar com ela antes. Mais alguma outra relação? Como gostou, como sacou, o que mais? Mais alguma outra coisa? Acho que você poderia ser. Você quer uma coisa assim, né? Tipo, tela de entrada. Acho que não, né? Porque se ele não dá tanto plástico, dá mais esse aspecto mais sístico. Parece um sistema Vai ter ele de muito. Pensa Eu nisso. acho que às vezes é assim. Pois é. Mais alguma coisa além disso? Mais algum outro diagnóstico? Eu até Vai, Ju, eu entendi pra uma. Aqui a gente tem uma corte de ressonância, né? Corte axial, que poderá ser T1, corte coronal, T277, e um sagital, T1. Tem saturação de combustível, mas tem real, quer dizer, tem contraste. Tem saturação de gordura? Tem. Certo. Tem saturação de gordura. A gente tem aqui uma lesão, né? De realmente uma lesão cesárea, centrada na medular excêntrica, uma lesão com baixo sinal T1, um alto sinal, assim, algo heterogêneo, mas alto sinal evidente em T2, e um realce pós-contraste com áreas de esse realce que devem significar necrose, né? É uma lesão que a gente vê, mas é evidente que aqui tem uma destruição, barra recorte industrial, destruição cortical, que é mais evidente, realmente. Cesárea, né? Eu penso. Não conta ficções. Foi gerando os meus. Mas tem informação aí, né? Dói ou não dói, né? Dói ou não dói. Mas a matriz de sódio tem um sinal T2, tem uma hora dentro do metal. Não. É o contrário. Então, T1 não tem, não. T1 tem um sinal semelhante ao músculo, né? O T2 está alto. É uma lesão cística, essa lesão? Não é cística, é uma lesão sólida, né? Só que é uma lesão sólida heterogênea, né? Que tem necrose, né? Que é onde a cortical ali atrás, você vê que rompe a cortical, né? A fibra rompe, né? professor, só para deixar claro, Você que vai dizer aquilo. o padrão pixoide, ele é mexicano intermediário ou real? O padrão é mais alto, lesões pixoide é alto sinal, né? Tá, então, para acelerar, tá? Cromatina pixoide mesmo, tá? É uma neoplasia cartilaginosa benigna. Ela tem esse sinal bem heterogêneo, por isso que a patologia dela é uma combinação desses componentes, tecido condróide, mixoide e fibroso, certo? Acomete mais pacientes na segunda e na terceira década de vida, do sexo masculino, e tipicamente a região metafisária dos ossos longos. E na ressonância tem, tipo, hipossinal T1, sinal intermediário T2 e um realce nodular periférico. Ele dói, né? E dói. Esse é um caso do Dr. Carlos, paciente de sexo feminino, 37 anos e dor no quadril. Vou dar um Vamos lá, né?
Temos uma radiografia passiva. Baixo. Calma. Bem problemático. Imagem de formas escleróticas, zona de produção de ponto, tá? Margens regular, né? Localizada no colo do fêmur direito. Talvez haja mais uma lesão. Quando eu vejo aqui, talvez também haja aqui, também próxima lesão. Do outro lado tem. Também é igual. Acho que esse foi posicionado. Bem observado. A lesão é o que? Metafisária, vertigária, Ela é metafisária. Certo. Metafisária. Tem idade? 37 anos. 37? Pronto. Dói? Dói o quadril. É, Dói o dói. quadril. Não necessariamente. Tem. Eu acho que tem. Mas dói o quadril. Mas assim, eu esperaria, porque eu espero que só para projetar, entendi. Tem mais Posso botar a ressonância? Não consegui resgatar a terceira desse paciente, certo? Mas tem a ressonância. Não dá para dar assim. Pronto, a gente vê 3 imagens, né? Tem um aqui o X, e aqui no T1 com contraste. Não tinha contraste. Não, Você é Não contraste. tem contraste. Então, esse aqui é o X também, corte axial. Certo? O paciente recusou o contraste. Tá bom. A gente, assim, quando a gente projeta no raio-x, a gente sugere mesmo que haja um bolo esclerótico. A gente pensa, né, que tem um baixo sinal em T1, que a gente pode ver, como também nas colorações em T2, apesar de ser estilos em T2. A gente vê também unidos, tá? Alto sinal em estilo, como também no T intermediário, tá? Chega para alto. Alto sinal, é o que nos representa o estilo. é mais alto que o músculo, né? Isso, perfeito. Eu estou vendo algo que realmente de fato. E aqui é o mínus, né, da lesão do osteo até hoje. E aqui nos próprios que está na cortical, né? A gente tem aquela dúvida no raio-x e que nos sugere agora que eu acho que eu não espero hoje. É isso. A terceira eu não consegui resgatar, mas peguei aqui um exemplo que realmente, quando você tem dúvida, né, na ressonância, em ver o unido direitinho, a gente vê na TC e aqui a gente vê melhor, certo? Então, a osteomasteroide mesmo. Carlos, quer comentar? Não, é um caso que tinha. O interessante desse caso era a localização, né? A localização um pouco mais atípica, realmente na área de afisária. A idade, o paciente tinha dor, tinha um certo tempo, eu tinha feito alguns outros exames, estava meio que perdido, assim, sem diagnóstico, e estavam questionando anteriormente o pitch, né? Um pitch sinovial, a topografia e tal, mas na ressonância foi feliz, porque tinha um ponto ali, né? E aí na TC, depois eu sugeri ela TC na prova de TC, estava documentado, aí fez a melhor. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a perfusão, né, dos tumores ósseos. É uma técnica de utilizada para avaliar melhor os tumores, né? Ela vai fazer a avaliação do realce precoce após a injeção do contraste, né, do gadolínio, e vai fornecer informações sobre a vascularização e perfusão daquele tumor, permeabilidade capilar e o volume do compartimento intersticial. Então, a gente vai colocar 3 róis, né, com a mesma área e posicionados em locais diferentes. Uma intralesional, normalmente na porção que mais capta o contraste, né, normalmente uma porção mais sólida. O outro ROI com artéria próxima e outro ROI no músculo.
um músculo que esteja saudável, né, como ele fala. E vai ser útil na orientação de biópsias, no monitoramento de uma quimioterapia pré-operatória e na diferenciação, às vezes, de tumor residual ou uma cicatriz. Eu coloquei aqui as curvas, né? Tem 5 tipos. E queria que alguém comentasse um pouquinho sobre cada um. E a gente tem as subtipos de perfusão, né? Primeira curva, na verdade, não é nem uma curva, né? É o padrão da perfusão sem reals, né? E realmente esse eixo é o intensidade sinal e esse eixo, né? Então não há um realce no momento do sinal, né? Sempre fica como se fosse um platô, só que, assim, na verdade, ele nunca chegou nem a subir, né? E aí essa curva de sem realce costuma ser associada com por exemplo, o Bicom ou Emacom, realmente pode ser realce, né? Aqui, essa curva B é uma curva de um realce fraco e gradual, né? Que são mais comuns em alguns tumores benignos, melanoma, certo? Então, com você, a gente vê um realce rápido, que é um platô. Essa é uma curva um pouco menos específica, né, para a caracterização de tumores, visto que vários tumores assim, vasculares, benignos, mas também tumores desnoides, abscessos, alguns tumores malignos possuem esse padrão de perfusão, né? Tipo quadro é também um realce rápido, só que ele tem um padrão de washout, né? A curva tem uma descendência após esse realce rápido, e essa, de qualquer forma, é mais associado a tumores altamente vascularizados, sem uma parte, sem um padrão intersticial, sem um compartimento intersticial muito grande, né, no caso dos malignos, por exemplo, isquiostiofibroma maligno, sarcoma de células sinoviais e o leiomiosarcoma, e também em vários tumores benignos, inclusive o TCG e o osteoma de isosteroide, né? Que é o caso. E aqui, essa quinta curva, na verdade, ela tem um realce rápido também, só que ela tem depois um realce ainda, assim, aumenta o realce de forma lenta e gradual após essa fase de realce precoce e rápido. E aí aqui já pensa mais em tumores pós-rádio ou QT, mas também em tumores com grande compartimento intersticial, como os tumores mixoides. Só para registrar. E esse artigo ele trazia, como exemplo, um caso que não ficou tão claro, um osteomasteroide, mas que não tinha ficado tão claro a visualização do NIDUS, né? Ele aponta que é uma área mais esclerótica, né, com edema. Aí ele apontou aqui o local de posicionamento do ROI, e aqui dá para ver bem de perto que ele pegou a artéria, né? E nesse caso, ele colocou como osteomostragem com curva tipo 3. A gente viu que é mais comum a tipo 4, né? Mas ele falou que era, nesse caso, uma tipo 3. Sim, quando está diante de um osteomostragem, geralmente opera, tira uma lesão, para passar um acompanhamento. Normalmente opera. Só vou fazer uma ablação também, né? Uma ablação. É uma possibilidade. O problema da ablação é que muitas vezes, se não for bem realizada, você perde a histologia. Então, você tem que tirar o níveis com a agulha, pela agulha fazer a ablação. Aí também, assim, está associado a uma taxa de recaída maior, a ablação. Em compensação, a cirurgia também é mais agressiva, né? Em cada caso a caso. A ablação não pode ser feita próximo de nervos calibrosos, assim, coletores, nem de vasos, né? Não dá para fazer ablação no corpo integral, não dá para fazer ablação próximo da fossa política, né? Risco de lesão térmica também. Então, vamos para o sexto caso. Paciente sexo feminino, 30 anos, com edema na panturrilha. Não tem mais. Tem corte de artrose, joelho, campeão, vertical, colunal, estia axial,
Tá, que é a parte do caixa. Faz o traço. É, formulação em parcimóis, no aspecto medial, posterior, medial da tíbia, da fíbula, da tíbia, da tíbia, uma lesão heterogênea, tem um sinal intermediário e alto, e alto, no T1. No T2, parece ser um conteúdo mais líquido, mais hidrosseco. E o sódio, ela não pega, ela está adjacente a outro, mas não vai ter acometimento ósseo. Aqui no T1 não está, não vejo de razão periodial, nada, acho que é uma lesão realmente de partes móveis. Tem acometer o osso. E tem um realce também heterogêneo, né? O contraste. Uma coisa importante, assim, que a gente está sempre fazendo ressonância do radiologista, né? É descrever a lesão, etc, etc, etc. O que importa o pessoal da ortopedia, né, tumores, quais são as estruturas que atingem, se comprometem nervos importantes, né? Aí, no caso, se pega o tibial, se pega o fibular, né? Se tem algum envolvimento, se tem plano de artéria com os vasos, né? Isso é uma coisa só para a gente deixar claro, né? Que a gente sabe, obviamente, né? Que a ressonância tem um papel complementar no diagnóstico. Em alguns casos, ajuda mesmo no diagnóstico etiológico, né? Mas que o papel é principalmente de planejamento cirúrgico, né? De ajudar o planejamento cirúrgico. Bem, mas considerando tudo isso, quais são as possibilidades aí? Tem história também, não teve trauma, não teve nada, né? Não teve trauma. Não teve trauma. Outra coisa importante é o tempo de crescimento. Pronto, né? É uma coisa que cresceu uma semana, se cresceu... Crescimento lento. Crescimento lento. Então, lesão de crescimento lento. Eu estou tentando lembrar, né? Eu acho que Não, não é osso. não é osso. O outro quartos moles, né? Ok. Consideramos que é quartos moles. Não acho que ele seja muscular, acho que ele rechaça, assim, liga. Tem feito demais. Está na face, vamos dizer assim. Hã? Pode ser que ele esteja na face, né? Certo, mas agora, vai. Não sei, professor. Não lembro. Tá, lesões possíveis, abrir duas pessoas. O seguinte, está usando fazem poderia ser até na categoria do atividade também de todo teste. Issues com principalmente por conta desse nível equilíbrio e esse padrão estilístico. Aí isso não mas assim, Não,
caso de fibrochalcitoma, né, bem acênicos, né, e que temos casos de fibrosarcomas também, né, são, Assim, pelas características, parece agressivo. tem que biopsiar, vai. Sarcoma sinovial. O sarcoma sinovial, ele corresponde a 10% dos sarcomas de partes moles, né? As extremidades, né? Membros inferiores, principalmente, que são a localização mais comum. E ele tem a característica de acometer esses moles profundos e sempre adjacente a alguma articulação, né? Nesse caso, ao joelho e à costa. Normalmente, a gente vai ver na ressonância massas grandes, né? Maiores que 5 centímetros, próxima articulação, como eu falei, e profunda aos tecidos com contato com o osso, mas sem atingir. Também a gente pode ver lesões menores, né? Mas o mais comum são... Voltei. Só perdão. Esse tumor, né, assim, olhando para o sinal da lesão, certo? Ele é o tumor que tem sangue, certo? Porque no T1 está branco, certo? Ó, ele perdeu o sinal, mas não perdeu o sinal por uma gordura, certo? Assim, ó. Ele perde sinal porque é sangue, não porque é gordura, entendeu? Porque ele tem um sinal não só meio alto, mas não tão alto quanto a gordura, certo? Então ele tem metahemoglobina, ele forma nível, certo? E aqui ele perdeu o sinal porque no T2, se for um T2, não pode contraste. Não pode contraste, não vai captar. Então, como ele já tem o sinal, o que é que faltou aqui? Fazer um T1 pré. Por isso que aqui na clínica a gente sempre faz T1 pré-contraste, porque quando você tem uma lesão com sinal intermediário ou alto, você satura e injeta, você fica na dúvida se aquilo captou ou se aquilo é já a constituição normal da massa. Então, aqui a gente faz pré-saturação, T1, FET7 pré, injeta, e repete a sequência e injeta. E aí você consegue saber de fato o que é, e consegue fazer a subtração, né? Então, aqui nos nossos serviços, a gente sempre faz assim. Então, eu tenho um caso só na minha vida, 2 casos, eu acho que eu de sarcoma, né? Um deles trágico, que o rapaz faleceu, me matou muito, porque é uma pessoa que eu conhecia, e ele era na fosfolípido. E ele não era, assim, tão... Ele é cístico, entendeu? Então, os osteosarcomas, os sinoviosarcomas, eles podem ser císticos. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Tem que ter muito cuidado com lesão cística perto do joelho, porque os sinoviosarcomas, eles podem ser sólidos e eles podem ser císticos também, tá? Então, isso até no capa, ele fala isso. De qualquer modo, é só assim, é uma formação de conteúdo líquido, mas é uma formação de conteúdo líquido espesso. E também tem componente de partes moles, né? Aqui, ó, que também ele tem componente sólido. Né? Então, não é assim um cisto cístico, né? Não um cisto que engane muito, né? Uma lesão no aspecto que tem a questão evidente. Não fica, né? Fica. Fazer um comentário, porque é verdade. Eu gosto muito de sarcoma sinovial. É um dos sarcomas partes que eu adoro estudar e eu bastante. Assim, ele é um grande imitador, né? Primeiro, lá na origem dele, alguém falou, nós temos sarcoma de células sinoviais. Não confunda, o nome é raro. Historicamente, se usa esse nome de sarcoma sinovial, o sinoviosarcoma, porque histologicamente ele se assemelha. Alguém, em 1800 e alguma coisa, 1910, achou que a lâmina era parecida com o tecido sinovial. Só por isso. Mas ele não é do tecido sinovial. Não cresce do tecido sinovial. Não existe tumor maligno do tecido sinovial. Né? Aí, pode ver que ele não está dentro da população. Ele é um sarcoma de partes moles. Né? E que ele tem essa característica peculiar de se desenvolver próximo a uma articulação. É muito prevalente próximo do joelho, principalmente na região da pós-covid. É o sarcoma de partes moles mais comum do pé, independente da idade,
Você tem um sarcoma de partes moles, um padrão de lesão expansiva, infiltrativa de partes moles no pé, até que se prove o contrário, é um sarcoma sinovial. Né? Em criança e em adulto. Na região do quadril também você vê relativa frequência. E, inclusive, intracavitário, peritoneal, no dorso, região sarcoma sinovial no dorso, próximo ao ombro, na axila, no quadril, no joelho, no pé. Então, assim, pode ou não ter invasão óssea, certo? No pé, ele acaba sendo invadindo as articulações, na mão também, por conta da proximidade da articulação. Então, assim, ele não é do tecido sinovial. Ele é um grande imitador. Grande imitador. Tem sarcomas sinoviais que é altamente celular, que vai diagnosticar com sarcoma pleomórfico de alto grau, com fibrosarcoma, com realce muito grande. Pelo contrário, tem sarcomas sinoviais assim, que você fica, será que uma lesão hemangiomatosa, né? Será que é um hemangioma de partes moles, né? Mas a história não fala a favor do hemangioma, que é de crescimento relativamente rápido. E também tem sarcomas sinoviais que levam anos paradinho. Eu tive caso de sarcoma sinovial no pé, crescimento de 5 anos. E o colega do pé, não, isso é um cisto sinovial, porque ele é muito cisto. E no pé ele se assemelha muito a um. No pé e na mão ele se assemelha muito a um cisto sinovial. Sendo que quando você faz a ressonância, a importância da ressonância, porque a maioria do pessoal do pé e do punho acompanha massas fibrocísticas com ultrassom. Aí, muitas vezes não é feito um duplo e tal. Mas quando você joga o contraste, ele não tem um realce periférico só do cisto do arco sinovial. Ele vai realçar desde a lesão. Então você pode estar diante de sarcomas sinoviais que simulam muito. Eu já peguei casos de revisões. O colega do pé foi operar, não era só um cisto sinovial. Tirou, graças a Deus, mandou para a biópsia. Todo mandou para a biópsia, era o sarcoma sinovial. Anos de evolução. Aí você tem que ir lá e justamente revisar a marca, ou seja, tirar todo o tecido cicatricial. É uma cirurgia virtual. É uma cirurgia bem maior, você tem que tirar todo o trajeto da cicatriz, tirar com margem as vaias tendinosas, vaia neural e tal. Porque eu simulo isso. Faço doente há 40 anos, com edema progressivo e dolor na pontinha. Vamos lá, pessoal. O que a gente vê aqui, primeiramente, na ressonância aqui, a gente vê que a lesão em partes moles é bem limitada, né? Restrita a partes moles, não tem invasão óssea. No T2, a gente vê que ela tem um sinal heterogêneo, um corte formal também, a válvula até que a só não deixa eu ver aqui. Mas não tem sinal, faltando uma tradicionalidade. Mas. Não vai stream. Ó, tá branco aqui, mas não. Não, mas Não, mas tá. isso ali é uma tendência, vai estar preto mesmo, não. Tá vendo o DWI aqui, né? E o mapa TDC. O mapa TDC vai estar preto, vai estar mais escuro. Não compara muito o DWI com o mapa TDC em termos de cores, ficou mais escuro que o DWI, que não é. Aonde eu comparei mesmo? Não tem restrição de fusão. Das coisas, não. Não, é lesão lipomatosa, porque localiza o sinal da saturação. Não, lesão de anticelaridade, porque não teve queda da difusão. Ficou um pouco de saúde. Se tivesse falado de jeito, fez muito uso, é porque é heterogêneo, de fato, né? Tem. Como é que é o sinal em T1?
Igual, singular. Né? Nós somos radiologistas, né? A diferença presta atenção, a diferença de nós para os outros é que a gente enxerga a escala de cinza. Tá? Então, não despreze esse conhecimento básico, né? Então, nós entendemos a escala de cinza. Uma coisa é parecida, outra coisa é igual. Tá? Então, não é igual, é parecido. Tem um sinal um pouco mais alto do que um pouco mais alto. Pouco mais. É verdade. Certo? Um pouco mais. E muito mais no T2. Né? E aí, aqui dá o contraste, né, Júlia? Terceiro, quarto, na verdade. Tá, vamos lá. Quais são as informações, pontos musculares, são lesões inflamatórias, Capta contraste? capa contraste, Capta muito contraste. É uma lesão sólida? sólido, Lesão sólida. mixóide, né? Mixóide pode ser. É isso aí. Esperar mais real. É o liposarcoma mixoide, certo? Então, tem uma classificação da OMS para os liposarcomas de tecidos moles, né? Então, são 5 subtipos histológicos, bem diferenciado, mixoide, bem diferenciado, pleomórfico ou misto. E o mixoide, que é o do caso, é o segundo subtipo mais comum, que também tem uma localização profunda intermuscular, mais nos membros inferiores, e se apresenta como massas volumosas, multilobuladas, com opção T2. No T1 é importante a gente diferenciar o componente adiposo de também focos de hemorragia, né? E tem um realce heterogêneo de contraste. Tá acabando, falta esse. Direito. Escleróticas, a região de eletricidade ativa. Talvez a mais esclerótica, agora eu já vou dizer. Acho que é uma esclerótica, uma transição estreita, sem reação terrestrial, sem reação terrestrial. E quando seus pacientes? Adultos. Eu posso acelerar aqui. Adulto é jovem. 33 anos. 20 e poucos anos. Porque se eu falar muito nada, o pessoal vai. E Tem aí, que ser radiologista daí. Porque se eu der a informação mais importante, mas é uma lesão que dói, né? Então, você tem uma lesão lítica, né? Se considera lítica, considera que tem uma zona de fixação estreita e tem uma esclerose marginal, né? E aí? eu vou botar essa nas acelerações. Não, mas peraí. E aí? Não, aí eu tenho uma possibilidade dentro do contexto de dor e edema da perna, as logísticas, tem o abscesso de Brody, que tem uma esclerose. Não estou dizendo nada. A sua ideia é essa, né? Não estou dizendo nada, não. Não tem que esperar a velocidade logística. Dor e edema, tá certo na perna. Vai. Continue. Pronto, a gente tem essa. Primeiro, a gente tem. E1. Entendi. O edema. T1 axial. T2 saturação, isso. E um T1 pós.
Aí a gente confirma, né, essa lesão, de limite bem definido, toda de transição estreita, com sinal intermediário em T1, um sinal em T2, com bônus, rematibônus, escleróticos, associada ao edema ósseo adjacente, e no pós-contraste a gente observa também, tem um realce, né, cortado aqui, sem um realce, não da lesão, né, mas um realce Na parede. isso, das margens, né, das paredes e do adentro. Você vê que tem um link e vários sinais que eu posso procurar. Eu posso dar ações. Não. Não, não, que é nada, a gente vai ficar no processo de prova mesmo, né? Faz da processo de prova. Isso. Penúltimo, mais rápido. O caso do Dr. Cláudio, paciente de sexo feminino, 55 anos, com uma lesão palpável indolor. Na mão. Aqui no quinto dedo, no T1, isso tem vários sinal, que não envolve o osso, na face dorsal, não, palmar, desculpa, na face palmar, envolve o tendão flexor, A gente vai concluir. E aqui é um pós? tem uma captação, né, no contraste, uma trilha intensa, que é o TCG de barrinha. Isso. Bom. Oi? Bom. Não. Tirou o sexo. Palmar, vamos pro próximo. Palmar. Ficou no cara. Isso não. Não tem classificação, a localização não é essa, assim, geralmente não é tão próximo assim de tendão. Tem um também, não é realmente não ajuda muito. Esse cara está cumprindo com o fibroma, com condroide, calcificante da mão. Tá? Então, ela com um paciente jovem. Mas deve ser calcificação, a área de vacinado de calcificação. Entendi. É como se fosse um fibroma contra o bipsóide, mas de calcificação. No último caso. Não vou falar também nenhum dado. 3. 3, 4. Nós diferenciamos magnética. Tem aqui nós temos um período de fé pós-contraste e o ADC, né? Nessa imagem a gente tem baixo sinal inteiro, tá certo? Não tá baixo sinal inteiro. Né? No STI ele tem, quando a gente compara com alto sinal, né? Quando a gente compara com o músculo, ele apresenta com alto sinal, uma lesão essa. E com contraste, tem um realce, com esse realce pela gente, tá? Não está centrado no glúteo médio. Volta. Centrada onde eu não tenho. Na gordura. Então, os glúteos, tá? Realmente está centrado na gordura. Tem um alto sinal dele, e tem um baixo sinal no ADC. 0,8 tem baixo sinal dos remédios para ser algo mais agressivo, de alto sinal. Lesão centrada na gordura. Falar, mas é muito fácil.
Tá, então o paciente tem história de neoplasia. Tem história de... Neoplasia. Ciática de pulmão. Ah, pode ser. Pode ser um método. Porque tem base na ADC, mas meta na gordura bem. É, paciente com adaptação de pulmão. É.